Já você, pai, pode ir embora. Essas palavras saíram da boca do meu filho no microfone, na frente de 200 pessoas, no meio da festa de aniversário dele. Ele tinha acabado de abraçar o sogro e chamar aquele homem de verdadeiro paizão. Todo mundo aplaudiu. E então ele virou para mim, me apontou com o dedo e me mandou sair, como se eu fosse um intruso. Como se eu não tivesse passado 40 anos da minha vida quebrando as costas para dar tudo para ele. Mas o que ele não sabia, o que ninguém naquele salão imaginava, era que eu tinha no bolso a chave de uma BMW de 520 mil reais. Um presente que eu juntei anos para comprar. E depois daquela humilhação, eu peguei o microfone das mãos dele e fiz um anúncio que calou aquele salão inteiro. Meu nome é Mário, tenho 67 anos. E essa é a história de como eu aprendi que amor de pai tem limite. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar o que aconteceu comigo. E peço a você que está me ouvindo agora, se inscreva no canal, comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo e fica até o final. Porque o que eu fiz depois dessas palavras deixou todo mundo em choque. E se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que foi humilhado pela própria família, vai entender cada palavra que eu vou dizer aqui. Eu estava sentado numa mesa no canto do salão, longe da mesa principal, longe da família da Larissa, a esposa dele, longe de todo mundo, na verdade. Tinha um copo de refrigerante na minha frente que eu nem estava conseguindo beber. Minha garganta estava seca, meu peito apertado. Eu olhava para o meu filho, ali no centro de tudo, rindo, conversando com gente importante, e eu me sentia pequeno. A festa era num espaço de eventos chique, lá na zona sul de São Paulo. Tudo caro, tudo brilhando, lustres enormes, mesa de doces que parecia coisa de revista, garçons andando com bandeja de champanhe. Eu não conhecia ninguém ali. Ninguém veio falar comigo. Ninguém me cumprimentou. Eu era um fantasma na festa do meu próprio filho. Quando eu cheguei, umas 2 horas antes, o Felipe nem me abraçou direito. Só deu um aperto de mão rápido, olhou para o lado e disse que depois a gente conversava. Ele estava ocupado, né? Sempre ocupado. Sempre sem tempo para mim. Eu engoli seco, forcei um sorriso e fui sentar onde mandaram. Uma mesa no canto, sozinho. Fiquei ali observando. Observando ele cumprimentar todo mundo com um sorriso largo, abraço apertado. Observando ele rir das piadas do sogro, o tal do Arnaldo. Um homem alto, cabelo grisalho bem cortado, terno italiano, relógio que devia custar mais que meu apartamento inteiro. Ele falava alto, ria alto, e todo mundo em volta ria junto, inclusive o Felipe. Eu nunca fui assim, nunca fui de falar alto, de chamar atenção. Sempre fui quieto, trabalhador, discreto. Achei que isso fosse o suficiente. Achei que ser presente, mesmo em silêncio, fosse o bastante. Mas ali, naquele salão, eu entendi que para algumas pessoas, você só existe se tiver dinheiro, se tiver brilho, se tiver palco. A música estava alta. Era uma festa animada, com DJ, telão passando fotos do Felipe desde criança. Algumas daquelas fotos eram comigo. Eu vi uma onde ele estava pequeno, sentado no meu colo, sorrindo. Eu lembrei daquele dia. Foi num parque, num domingo. A Célia tinha feito piquenique. A gente era feliz, ou pelo menos eu achava que era. Mas agora, olhando para ele ali, todo importante, todo metido, eu não reconhecia mais meu filho. Ele tinha virado outra pessoa, uma pessoa que eu não gostava. De repente, a música parou. O Arnaldo pegou o microfone. Todo mundo se virou para frente. Ele começou a falar, e eu já sabia que não ia ser bom. Boa noite a todos. Ele abriu os braços, sorriso largo. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, nessa noite tão especial, comemorando o aniversário de alguém muito importante para mim e para minha família. O Felipe. Todo mundo aplaudiu. O Felipe sorriu acenando. Desde o dia que o Felipe entrou na nossa família, eu soube que ele era um homem de valor. Trabalhador, inteligente, vencedor. E hoje, ele não é só meu genro. Ele é o filho que eu sempre quis ter. Meu estômago revirou. Eu olhei para o chão. Por isso, Felipe, eu quero te dar um presente à altura do homem que você é. Ele tirou um envelope do bolso e entregou para ele. Aqui está a escritura do apartamento na Avenida Paulista que você tanto queria. Tá no seu nome. É seu.
O salão explodiu em aplausos. O Felipe abriu o envelope, olhou o papel e abraçou o sogro com força. Eles ficaram ali, abraçados. E todo mundo batendo palma, gritando, vibrando. Eu vi a Larissa chorando de emoção. Vi os amigos dele comemorando. Vi tudo aquilo e senti uma dor no peito que eu nunca tinha sentido antes. Porque eu também tinha um presente. Um presente que valia mais de R$500 mil. Mas ninguém sabia, ninguém imaginava. Porque eu era só o pai esquecido, o pai que não importava. O Arnaldo entregou o microfone para o Felipe. E foi aí que tudo desmoronou. O Felipe olhou para a plateia, respirou fundo e começou a falar. Gente, eu não tenho palavras para agradecer tudo que o Arnaldo fez por mim. Ele sempre acreditou em mim, sempre me deu oportunidade, sempre esteve do meu lado. E eu quero que todo mundo saiba. Ele colocou a mão no ombro do sogro. Esse aqui é o verdadeiro paizão que eu amo, o homem que eu admiro de verdade. Todo mundo aplaudiu de novo, mais alto ainda, e eu senti meu corpo inteiro tremer. Ele não tinha falado de mim, não tinha me agradecido, não tinha nem olhado na minha direção. Eu era nada. Mas aí, ele olhou para mim, e no meio daquele salão cheio, com todo mundo olhando, ele apontou o dedo para mim e disse no microfone: "Já você, pai, pode ir embora." Silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor. Algumas pessoas olharam para mim com pena. Outras desviaram o olhar, com vergonha alheia. Mas a maioria não fez nada. Só ficou ali, esperando para ver o que ia acontecer. Eu senti minhas mãos gelarem, meu coração batendo descompassado. Minha visão ficou embaçada por um segundo. Não era só tristeza. Era humilhação. Era raiva. Era anos de sacrifício sendo jogados no lixo na frente de todo mundo. Eu podia ter levantado e saído calado. Podia ter abaixado a cabeça e ido embora, como ele mandou. Mas aí eu lembrei de tudo. De cada sacrifício que eu fiz. De cada noite que eu passei longe de casa rodando estrada para pagar a escola dele. De cada promessa que eu cumpri. E de cada promessa que ele quebrou. Eu me levantei devagar. Todo mundo me olhando. Senti as pernas fracas, mas eu não parei. Andei entre as mesas, atravessei o salão, subi no pequeno palco onde ele estava. O Felipe me olhou com desprezo. A Larissa cruzou os braços com aquela cara de nojo que ela sempre fazia quando me via. Eu estiquei a mão, peguei o microfone da mão dele e comecei a falar. "Felipe", minha voz saiu embargada, mas firme. "Você tem razão. Eu não sou como o Arnaldo. Eu não tenho empresa. Não tenho dinheiro fácil. Não tenho terno italiano." Ele revirou os olhos. "Mas eu tenho algo que ele nunca vai ter. Eu tenho história. Eu tenho sangue derramado por você. Eu tenho noites sem dormir pensando em como te dar o melhor. Eu tenho calos nas mãos de tanto trabalhar para você nunca passar fome. E eu tenho dignidade." A plateia começou a prestar atenção. Algumas pessoas se entreolharam. "Eu vim aqui hoje, filho, preparado para te dar o maior presente da sua vida. Algo que eu juntei anos para conseguir. Mas depois do que você acabou de fazer comigo, depois de me humilhar na frente de todo mundo, eu mudei de ideia." O Felipe franziu a testa. "Eu comprei um carro para você. Uma BMW X6M, 0 km. R$520 mil. O silêncio voltou. Mas dessa vez era diferente. Era um silêncio de choque. "Tá paga. Documentada. A chave estava aqui no meu bolso." Eu bati no bolso do paletó. "Mas sabe o que eu vou fazer agora?" Ele não respondeu. Só me olhou, boquiaberto. "Eu vou devolver. Amanhã de manhã, eu vou na concessionária e devolvo esse carro. E o dinheiro? O dinheiro eu vou usar comigo, porque eu cansei de ser tratado como lixo por quem eu mais amei na vida." E aí, sem esperar resposta, eu larguei o microfone na mão dele e saí. Saí daquele salão com a cabeça erguida, enquanto todo mundo ficava em silêncio. E pela primeira vez em anos, eu me senti livre. Quando eu saí daquele salão, ninguém veio atrás de mim. Ninguém. Nem o Felipe, nem a Larissa, nem nenhum dos 200 convidados que estavam ali. Eu atravessei o estacionamento sozinho, com as mãos tremendo, o coração batendo descompassado, e uma sensação estranha no peito. Não era alívio, não era vitória, era vazio. Entrei no meu carro. Um Gol 2012, branco, com alguns arranhões na lateral, e o banco do motorista meio afundado de tanto uso.
Eu sentei ali, segurei o volante e respirei fundo. Fiquei uns 5 minutos parado, só olhando para o nada. Minha cabeça estava uma bagunça. Parte de mim queria voltar lá dentro e gritar mais, dizer tudo o que eu tinha engolido durante anos, mas a outra parte só queria sumir. Liguei o carro e saí devagar. Olhei pelo retrovisor e vi o salão iluminado. A festa continuando como se nada tivesse acontecido, como se eu nunca tivesse existido. E talvez fosse isso mesmo. Talvez eu nunca tenha existido de verdade para ele. Dirigi até meu apartamento ali na Vila Carrão. 30 minutos de trânsito, pensando em tudo, repassando cada palavra que eu disse, cada olhar que eu vi. Será que eu exagerei? Será que eu devia ter ficado calado? Mas aí eu lembrava da cara dele quando me mandou embora, daquele desprezo, daquela frieza. E eu sabia que tinha feito o certo. Cheguei em casa quase meia-noite. Subi os 3 lances de escada, abri a porta do apartamento e acendi a luz da sala. Tudo estava do jeito que eu tinha deixado. Silencioso, vazio. Sem ninguém para me esperar. Eu morava sozinho fazia 5 anos, desde que a Célia tinha morrido. E de vez em quando, tipo naquela noite, o silêncio pesava demais. Sentei no sofá, tirei o paletó, afrouxei a gravata, e foi aí que eu senti o envelope no bolso interno. O envelope com a chave do carro. Eu tirei ele devagar, coloquei em cima da mesinha de centro e fiquei olhando. Aquilo ali representava tudo. Todos os anos que eu trabalhei, todo o dinheiro que eu juntei, toda a esperança que eu tinha de ser reconhecido. E agora era só um pedaço de papel e um pedaço de metal. Eu não chorei. Não naquela hora. Eu só fiquei ali, sentado, olhando para o envelope, pensando em como as coisas tinham chegado naquele ponto. O Felipe sempre foi meu único filho. Eu e a Célia tentamos ter mais, mas não veio. Então a gente colocou tudo nele. Todo o nosso amor, toda a nossa energia, todo o nosso dinheiro. Quando ele nasceu, eu jurei que ele ia ter uma vida melhor que a minha, que ele não ia precisar sair de casa com 15 anos para trabalhar, como eu precisei, que ele ia estudar, ia ter diploma, ia ser alguém na vida. E ele foi. Ele estudou, se formou engenheiro, conseguiu emprego bom, casou bem. Tudo que eu sonhei para ele, ele conseguiu. Mas no meio do caminho, ele esqueceu de mim. Ou talvez ele sempre tenha tido vergonha de mim. Vergonha do pai caminhoneiro, do pai que não sabia falar bonito, do pai que não tinha dinheiro para impressionar ninguém. Eu lembro de uma vez, uns 3 anos atrás, quando ele tinha acabado de se casar com a Larissa. Eu fui visitar eles no apartamento novo, lá na Zona Oeste. Apartamento bonito, 3 quartos, sacada grande, tudo mobiliado. Eu fiquei impressionado, fiquei orgulhoso. Mas quando eu cheguei, ele não me deixou entrar direito. Ficou na porta, conversando comigo ali no corredor. Disse que estava com visita, que não era uma boa hora. Eu perguntei que visita era, e ele falou que era o Arnaldo e uns amigos empresários. Eu entendi. Ele tinha vergonha de me apresentar para aquela gente. Vergonha do próprio pai. Eu não falei nada. Só sorri. Disse que tudo bem, que eu voltava outro dia. Mas aquilo doeu. Doeu de um jeito que eu não esqueci mais. Depois daquele dia, ele foi se afastando cada vez mais. As visitas ficaram raras. As ligações pararam. Quando eu ligava, ele dizia que estava ocupado. Quando eu insistia, ele ficava irritado. Até que eu parei de insistir. Parei de ligar. Parei de ir atrás. E ele nem percebeu. A Célia, quando era viva, sempre defendia ele. Dizia que ele estava só ocupado, que a vida de engenheiro era corrida, que ele ia voltar a procurar a gente. Mas eu sabia que não era isso. Eu via no olho dela que ela também estava magoada. Mas ela não queria admitir. Não queria aceitar que o filho que a gente criou tinha virado aquilo. Quando ela morreu, o Felipe nem chorou no velório. Ficou lá, de terno preto, olhando para o celular, conversando com a Larissa sobre não sei o quê. Eu estava destroçado, segurando o caixão da minha esposa, e ele estava preocupado com trabalho, com reunião, com contrato. Aquilo me partiu de um jeito que eu não consigo explicar. Depois do enterro, ele veio até mim, me deu um tapinha no ombro e disse: "Pai, qualquer coisa você me liga, tá?" E foi embora. Nunca mais ligou para saber como eu estava. Nunca perguntou se eu precisava de alguma coisa. Nada. Eu fiquei sozinho. Sozinho de verdade. E aprendi a viver assim.
Aprendi a fazer comida para a assistir televisão sozinho, a dormir sem ninguém do lado. Mas a solidão é uma coisa estranha. Você se acostuma com ela, mas nunca para de doer. Fiquei ali no sofá até quase 2 da manhã, só pensando. Pensando em tudo que eu podia ter feito diferente. Será que eu fui um pai ruim? Será que eu trabalhei demais e fiquei pouco em casa? Será que eu devia ter sido mais presente, mais carinhoso, sei lá, mais alguma coisa? Mas aí eu lembrava. Eu lembrava de todas as vezes que eu voltei de viagem e trouxe presente para ele. Lembrava de todas as reuniões de escola que eu fui, mesmo cansado. Lembrava de todas as noites que eu sentei do lado dele para ajudar com lição de casa, mesmo sem entender nada de matemática avançada. Eu tentei. Eu sempre tentei. E ainda assim, não foi suficiente. Levantei do sofá, fui até o quarto e abri o armário. No fundo, tinha uma caixa de sapato velha. Dentro dela, um monte de foto antiga. Eu e o Felipe. Ele criança, no meu colo. Ele adolescente, com o braço no meu ombro. Ele no dia da formatura, me abraçando. Tudo parecia tão real naquelas fotos. Parecia que a gente era feliz de verdade. Peguei uma das fotos. Era do aniversário de 7 anos dele. Eu tinha alugado um pula-pula, feito bolo em casa, chamado Os Amiguinhos da Escola. A gente não tinha dinheiro para festa grande, mas a gente fez o que dava. E naquela foto, ele estava sorrindo para mim, com aquele olhar de criança que ainda achava que o pai era herói. Quando foi que isso mudou? Quando foi que eu deixei de ser herói e virei estorvo? Guardei a foto de volta na caixa e fechei o armário. Não adiantava ficar revirando o passado. O que tinha acontecido, aconteceu. Agora eu precisava decidir o que fazer daqui para frente. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o barulho dos carros passando lá embaixo e pensando na cena do salão. Na cara de choque do Felipe quando eu falei do carro. Na cara da Larissa. Na cara do Arnaldo. Todo mundo tinha ficado em silêncio. E eu tinha saído com a cabeça erguida. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha tido coragem. Coragem de dizer não. Coragem de mostrar que eu não era capacho de ninguém. Nem do meu próprio filho. Mas junto com a coragem veio o medo. Medo de ter perdido ele para sempre. Medo de nunca mais ouvir a voz dele. Medo de morrer sozinho, sem ninguém do meu lado. E esse medo doía mais que a humilhação. Fechei os olhos e tentei dormir. Mas a única coisa que eu via era a cara dele me mandando embora. E a única coisa que eu sentia era um vazio enorme no peito. Acordei com o barulho do despertador às 6 da manhã. Nem precisava. Eu já estava acordado fazia 1 hora, só deitado, olhando para o teto. Dormi mal. Sonhei com a Célia. Sonhei que ela estava sentada na beirada da cama, me olhando com aquele jeito dela e dizendo: "Mário, o que você fez?" Acordei suando frio. Levantei, fui até o banheiro, lavei o rosto. Olhei para o espelho. Um homem de 67 anos, cabelo grisalho, rugas fundas no rosto, olheira pesada. Eu parecia mais velho do que era. Parecia cansado. E eu estava cansado de verdade. Fui para a cozinha, fiz um café. Sentei na mesinha pequena com a xícara fumegando na minha frente e peguei o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida, nada. Eu não sei o que eu esperava. Talvez uma mensagem do Felipe pedindo desculpa, ou pelo menos xingando. Qualquer coisa. Mas não. Silêncio total. Fiquei ali uns 20 minutos, tomando café devagar, pensando no que eu ia fazer. Ontem à noite, quando eu saí do salão, eu tinha certeza. Certeza de que ia devolver aquele carro. Certeza de que ele não merecia. Mas agora, de manhã, com a cabeça mais fria, a dúvida começou a bater. Será que eu não estava exagerando? Será que eu não devia dar uma chance para ele? Será que ele não ia se arrepender? Mas aí eu lembrava da cara dele, daquele dedo apontado para mim, daquela voz fria dizendo: "Já você, pai, pode ir embora." E a dúvida sumia. Não, eu não estava exagerando. Eu era sendo justo. Terminei o café, tomei banho, me vesti. Calcei um tênis velho, peguei a chave do Gol e o envelope com a chave da BMW. Guardei o envelope dentro de uma pasta, junto com o contrato de compra que a concessionária tinha me dado. Tudo certinho, tudo documentado. Eu tinha comprado aquele carro com dinheiro limpo, suado, e agora ia devolver. Saí de casa às 8h30.
A concessionária ficava na Marginal Tietê, uns 40 minutos dali. Eu dirigi devagar, ouvindo rádio, tentando não pensar muito. Mas era difícil. Minha cabeça não parava. Quando cheguei na concessionária, o sol já estava forte. Era um lugar grande, cheio de carro zero reluzindo na vitrine. Eu estacionei o Gol lá fora. Peguei a pasta e entrei. O ar-condicionado gelado bateu no meu rosto. Tinha uns vendedores circulando, de terno, sorriso no rosto, mas nenhum veio falar comigo. Talvez porque eu não parecia cliente, parecia só um velho perdido. Fui até o balcão de atendimento. Uma moça loira, maquiada, com um crachá escrito Jéssica, me olhou com um sorriso automático. Bom dia, senhor. Em que posso ajudar? Bom dia. Eu comprei um carro aqui, uma BMW X6M, e eu vim devolver. O sorriso dela congelou. Devolver? Isso, devolver. Ela piscou confusa. O senhor não gostou do veículo? Não é isso. Eu nem cheguei a pegar o carro. Eu comprei, paguei, mas mudei de ideia. Ela ficou sem saber o que dizer. Chamou um gerente. Um homem de uns 40 anos, cabelo puxado para trás, dente branquinho, veio até mim com aquele jeito de quem está acostumado a contornar problema. Bom dia, senhor. Sou o Rodrigo, gerente comercial. A Jéssica me disse que o senhor quer devolver um veículo? Quero. Posso perguntar o motivo? Eu respirei fundo. Eu comprei esse carro de presente para o meu filho, mas ele não merece. Então eu quero meu dinheiro de volta. O Rodrigo me olhou por uns segundos, tentando entender se eu estava falando sério. Depois ele deu um sorriso meio sem graça. Entendo, senhor. Mas infelizmente, em casos de arrependimento, a gente tem algumas políticas. O senhor assinou o contrato há quantos dias? 2 semanas. E o veículo já foi emplacado? Já. Tá tudo pronto. Eu ia pegar ele ontem, mas não peguei. Então, tecnicamente, o veículo já é de propriedade do senhor. A gente pode até aceitar a devolução, mas vai ter uma taxa de depreciação e custos administrativos. O senhor não vai receber o valor integral de volta. Eu sabia disso. Eu tinha lido o contrato. Mas não importava. Eu não queria aquele carro. Não queria que ele ficasse ali, me lembrando do que eu tinha planejado e do que não deu certo. Tudo bem? Quanto eu vou perder? O Rodrigo fez umas contas no computador. Aproximadamente uns 50 mil reais, senhor. 50 mil. Dinheiro que eu podia usar para mim. Para viajar, para reformar o apartamento, para guardar para o futuro. Mas ainda assim, mesmo perdendo isso, eu ia ficar com mais de 400 mil. E isso já era mais do que suficiente. Tudo bem, pode fazer a devolução. Ele ficou surpreso. Acho que esperava que eu fosse reclamar, brigar, desistir. Mas eu não desisti. Assinei os papéis, devolvi a chave e esperei enquanto eles processavam tudo. Demorou umas 2 horas. Eu fiquei sentado numa poltrona de couro ali no showroom, vendo os vendedores atendendo clientes, vendo gente comprando carro, sorrindo, comemorando. E eu ali, devolvendo. Quando tudo ficou pronto, o Rodrigo veio até mim com um papel. Senhor Mário, o valor já foi estornado. Vai cair na sua conta em até 5 dias úteis. Obrigado. Eu levantei, peguei o papel e saí. Voltei pro Gol, entrei, fechei a porta e fiquei ali, parado, com as mãos no volante. Tava feito. O carro não era mais meu. O presente que eu sonhei dar pro Felipe nunca ia existir. E de alguma forma, eu me senti aliviado. Liguei o carro e comecei a voltar para casa. Mas no meio do caminho, meu celular tocou. Olhei pro visor. Era um número desconhecido. Pensei em não atender, mas atendi. Alô? Seu Mário? Era uma voz de mulher, jovem. Sim, quem fala? Aqui é a Jéssica, da concessionária. Desculpa incomodar, mas eu esqueci de te avisar uma coisa. O quê? Ontem à noite, um rapaz ligou aqui perguntando sobre o carro que o senhor comprou. Ele disse que era seu filho. Perguntou se o carro ainda estava aqui, se já tinha sido retirado, essas coisas. Meu coração pulou. E o que você disse? Eu disse que não podia passar informação sem autorização do comprador. Ele ficou meio irritado, mas eu não falei nada. Só queria te avisar. Entendi. Obrigado. De nada, seu Mário. Tenha um bom dia. Ela desligou. Eu fiquei segurando o celular, processando aquilo. O Felipe tinha ligado. Tinha procurado saber do carro. Será que ele estava arrependido? Será que ele tinha percebido o erro dele? Ou será que ele só queria o carro? Eu não sabia. E, de certa forma, eu não queria saber. Continuei dirigindo.
Quando cheguei em casa, já era quase meio-dia. Subi para o apartamento, joguei a pasta em cima da mesa e sentei no sofá. Fiquei ali, quieto, olhando para a parede, sem fazer nada, sem sentir nada. Só, vazio. Foi aí que o celular tocou de novo. Dessa vez, era ele. Era o Felipe. Eu olhei para o nome dele na tela. Meu dedo ficou em cima do botão verde. Hesitei. Parte de mim queria atender, queria ouvir o que ele tinha para dizer, mas a outra parte não aguentava mais. Deixei tocar até cair na caixa postal. Alguns segundos depois, chegou uma mensagem. Pai, a gente precisa conversar. Me liga. Eu li, reli e não respondi. Deitei no sofá, fechei os olhos e pela primeira vez em muito tempo, eu dormi em paz. O Felipe não parou de ligar. Durante 3 dias seguidos, meu celular não deu sossego. Ele ligava de manhã, ligava de tarde, ligava de noite, mandava mensagem, mandava áudio. E eu não respondia nada. Deixava tocar, deixava cair na caixa postal e deletava as mensagens sem ler. No começo foi difícil. Eu pegava o celular, via o nome dele na tela e minha mão tremia. Meu coração apertava. Parte de mim queria atender, queria ouvir a voz dele, queria acreditar que ele tinha mudado. Mas eu não podia. Não dessa vez. Porque se eu atendesse, eu sabia que ia ceder. E eu não podia ceder mais. No segundo dia, ele mandou um áudio. Eu não queria ouvir, mas a curiosidade foi mais forte. Coloquei o celular no ouvido e apertei o play. Pai, eu sei que você tá bravo comigo. Eu sei que eu exagerei na festa. Mas a gente precisa conversar. Eu não sabia do carro, pai. Eu não sabia que você tinha comprado aquilo. Se eu soubesse, eu nunca teria. Enfim, me liga, por favor. A gente resolve isso. Eu ouvi até o final. E sabe o que eu senti? Nada. Porque ele não tinha pedido desculpa. Não tinha dito, me perdoa. Não tinha reconhecido a humilhação que me fez passar. Ele só falou do carro. Só isso. E aquilo me disse tudo o que eu precisava saber. Deletei o áudio. No terceiro dia, a Larissa ligou. Eu fiquei surpreso. Ela nunca tinha ligado para mim, nem para dar feliz aniversário. Atendi, só para ver o que ela queria. Alô? Seu Mário? A voz dela era fria, impaciente. Sim. Olha, eu vou ser direta. O Felipe tá muito mal por causa dessa situação. Ele não tá conseguindo dormir direito. Tá nervoso. Tá afetando até o trabalho dele. Eu acho que o senhor devia parar com essa pirraça e conversar com ele. Pirraça. Ela chamou aquilo de pirraça. Eu respirei fundo, tentando controlar a raiva. Larissa, eu não tô fazendo pirraça. Eu só tô cansado de ser tratado como lixo. Ah, para, seu Mário. Não foi tão grave assim. O Felipe só falou sem pensar. Todo mundo fala besteira quando tá nervoso. Ele me humilhou na frente de 200 pessoas. E o senhor revidou, não foi? O senhor pegou o microfone e fez um showzinho também. Então acho que tá quites, né? Eu fechei os olhos. Respirei. Contei até 5. Larissa, eu não quero mais falar sobre isso. Se o Felipe quer conversar comigo, ele sabe onde eu moro. Ele não vai aí, seu Mário. Ele tem compromissos, tem trabalho. O senhor é que tem tempo livre. O senhor é aposentado. Como se meu tempo não valesse nada. Como se eu fosse obrigado a ir atrás. Então é isso. Se ele quiser conversar, ele que venha. Tenha um bom dia, Larissa. E desliguei na cara dela. Minha mão estava tremendo. Eu estava com raiva. Raiva de verdade. Porque aquilo confirmava tudo que eu já sabia. Para eles, eu era um problema. Um incômodo. Um velho chato que estava atrapalhando a vida perfeita deles. Fiquei o resto do dia inquieto. Andei pelo apartamento sem fazer nada. Liguei a TV. Desliguei. Fui até a varanda. Voltei. Tentei ler jornal. Não consegui me concentrar. Minha cabeça não parava. Eu ficava repassando tudo. A festa, o microfone, a cara do Felipe, a ligação da Larissa. Tudo. No quarto dia, as ligações pararam. O Felipe não ligou. Não mandou mensagem. Nada. E aquilo me incomodou mais do que eu esperava. Eu fiquei o dia inteiro olhando para o celular, esperando alguma coisa. Mas nada veio. À noite, eu peguei uma cerveja na geladeira, sentei na varanda e fiquei olhando para a rua. A Vila Carrão era um bairro barulhento, cheio de gente, cheio de vida. Mas ali, naquela varanda, eu me sentia sozinho, completamente sozinho. Foi aí que eu comecei a pensar na Célia, na falta que ela fazia.
Ela sempre soube lidar com o Felipe melhor do que eu. Ela sabia quando ser firme e quando ser carinhosa. Eu só sabia trabalhar, só sabia dar dinheiro, só sabia estar presente fisicamente. Mas talvez eu nunca tenha estado presente de verdade. Será que a culpa era minha? Será que eu fui um pai distante demais? Será que eu foquei tanto em dar conforto material que esqueci de dar afeto? Esses pensamentos me corroíam. Porque por mais que o Felipe tivesse sido injusto, por mais que ele tivesse me magoado, ele ainda era meu filho. E eu ainda o amava. Mesmo que ele não merecesse. Mesmo que ele tivesse me destruído. No quinto dia, eu acordei com uma decisão. Eu ia sair de casa. Ia fazer alguma coisa. Qualquer coisa para tirar essa angústia do peito. Então eu liguei para o seu Valdir, um amigo meu da época de caminhoneiro. A gente não se via fazia uns 6 meses. Valdir, vamos tomar uma cerveja hoje? Opa, Mário, pensei que você tinha morrido, rapaz. Vamos sim. Que horas? Umas 6, lá no bar do Zé? Fechou. À tarde, eu me arrumei e fui. O bar do Zé era um boteco simples ali perto de casa, com mesinhas de plástico, cadeiras velhas e cerveja gelada. O Valdir já estava lá quando eu cheguei. Ele era um homem grande, barrigudo, com barba grisalha e jeito brincalhão. A gente se abraçou, pediu 2 cervejas e começou a conversar. No começo, foi papo de futebol, de política, de besteira, mas depois de umas 3 cervejas, eu desabei. Contei tudo para ele. A festa, a humilhação, o carro, a devolução, tudo. Ele ficou me ouvindo em silêncio, balançando a cabeça. Quando eu terminei, ele tomou um gole da cerveja e disse: Mário, você fez certo. Eu olhei para ele, surpreso. Certo? Fez. Você deu uma lição no moleque. E olha, eu te conheço faz quantos anos? 30? 40? E você sempre foi um cara que se entregou pela família. Você sempre foi pai de verdade. Se o Felipe não enxerga isso, o problema é dele, não seu. Aquelas palavras me pegaram de jeito. Eu senti a garganta apertar. Mas e se eu perdi ele para sempre, Valdir? E se ele nunca mais falar comigo? Então, meu amigo, ele nunca foi seu de verdade. Eu fiquei quieto, olhando para o copo, pensando. O que eu faço agora? Você vive, Mário. Vive para você. Para de viver para os outros. Você já deu demais. Agora é hora de você pensar em você. A gente ficou ali até quase meia-noite, conversando, bebendo, rindo de coisas bobas. E pela primeira vez em dias, eu me senti leve. Não feliz, mas leve. Quando voltei para casa, eu olhei para o celular. Nenhuma mensagem nova, nenhuma ligação. E dessa vez, eu não me importei. Deitei na cama e dormi. E não sonhei com nada. Eu abri a porta devagar. O Felipe levantou a cabeça e me olhou. Ele estava diferente. Os olhos fundos, a barba por fazer, a roupa amarrotada. Não era mais aquele homem impecável que eu tinha visto na festa. Era uma versão cansada dele, uma versão quebrada. A gente ficou ali, parado, se encarando por uns segundos que pareceram uma eternidade. Eu não disse nada, só esperei. Porque se ele tinha vindo até ali, ele que falasse primeiro. Oi, pai! A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Eu assenti com a cabeça, mas não respondi. Ele olhou para o corredor, depois para mim de novo. Posso entrar? Eu continuei calado por mais uns segundos, só para deixar claro que aquilo não era automático, que ele não tinha mais livre acesso à minha vida. Depois, dei um passo para o lado e abri espaço. Ele entrou, devagar, olhando em volta como se tivesse esquecido como era meu apartamento. Fechei a porta e fui até a sala. Sentei no sofá. Ele ficou de pé, sem saber o que fazer. Pode sentar. Eu falei, mas minha voz não tinha calor. Ele sentou na poltrona, na minha frente. Ficamos em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de tudo que não tinha sido dito durante anos. Eu cruzei os braços e esperei. Se ele tinha vindo até ali, ele que começasse. Felipe passou a mão no rosto, respirou fundo e começou a falar. Pai, eu não sei por onde começar. Eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que eu fui injusto. Eu sei que eu te magoei. E eu vim aqui para pedir desculpa. Eu olhei para ele, sem expressão. Ele continuou. Aquele dia, na festa, eu não sei o que deu em mim. Eu estava nervoso, estava querendo impressionar as pessoas. E eu acabei falando aquilo.
Mas eu não queria te magoar daquele jeito. Eu juro que não. Eu balancei a cabeça devagar. Felipe, você me mandou embora, na frente de 200 pessoas. Você me humilhou. Você chamou outro homem de pai. E agora você vem aqui e diz que não queria me magoar? Ele abaixou a cabeça. Eu sei, pai. Eu sei que foi horrível, mas eu tava com raiva. Raiva de quê? Do senhor nunca ter sido como o Arnaldo. Do senhor nunca ter me dado as coisas que ele dá. Do senhor sempre ter sido simples. A palavra caiu como uma pedra entre a gente. Simples. Ele tinha vergonha de mim por eu ser simples. Eu respirei fundo, tentando controlar a raiva que estava subindo. Simples. Eu repeti. É isso que você acha de mim? Que eu sou simples? Ele levantou as mãos, tentando se explicar. Não, pai, não é isso. É que o quê, Felipe? É que eu não tenho terno italiano? É que eu não tenho empresa? É que eu não dou apartamento de presente? Eu me inclinei para frente. Eu te dei algo muito mais valioso que isso. Eu te dei a minha vida inteira. Ele ficou quieto. Eu continuei. Eu trabalhei feito um condenado para te dar educação, para você não passar necessidade, para você ter tudo que eu nunca tive. Eu abri mão de conforto, de descanso, de dignidade. Eu viajei noites seguidas. Comi comida fria. Dormi em cabine de caminhão. Tudo por você. E você acha que eu sou simples? Ele começou a chorar. Não era choro de arrependimento. Era choro de culpa. Ele estava percebendo o tamanho do estrago que tinha feito. Pai, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu sei que eu não tenho desculpa. Eu sei que eu fui um filho ingrato. Mas eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me perdoe. Eu olhei para ele e pela primeira vez eu não senti pena. Não senti raiva. Eu só senti cansaço. Cansaço de carregar aquela relação nas costas sozinho durante anos. Felipe, eu passei a vida inteira esperando que você me visse, que você me valorizasse, que você me tratasse como pai. E você nunca fez isso. Você me tratou como um peso, como uma obrigação, como alguém que você tinha vergonha de apresentar para os seus amigos. Ele balançou a cabeça desesperado. Não é verdade, pai. É sim, eu sei que é. Eu recebi uma carta de uma colega sua, a Patrícia. Ela me contou tudo. Contou que você fazia piada de mim no trabalho, que você imitava meu jeito de falar, que você ria da minha roupa. O rosto dele ficou branco. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Eu continuei. Então não vem me dizer que você me respeita, que você me ama, porque amor não faz isso. Amor não humilha. Amor não zomba. Amor não expulsa. Ele levantou da poltrona e caiu de joelhos na minha frente. Pai, por favor. Eu sei que eu fui um monstro. Eu sei que eu não mereço seu perdão. Mas eu tô pedindo. Eu tô implorando. Eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais me olhar no espelho e saber que eu destruí a única pessoa que sempre esteve do meu lado. Eu olhei para ele ali, de joelhos, chorando, destruído, e parte de mim queria abraçar ele. Queria dizer que estava tudo bem, que eu perdoava, que a gente ia recomeçar. Mas a outra parte sabia que isso não era suficiente. Que choro não apagava anos de desprezo. Que arrependimento não curava a humilhação. Levanta, Felipe. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Levanta, eu repeti, mais firme. Ele se levantou devagar, limpando o rosto com a manga da camisa. Eu me levantei também e fiquei de frente para ele. Eu não vou te perdoar agora. Ele arregalou os olhos. Pai, deixa eu terminar. Eu vou te perdoar quando você provar que mudou. Não com palavras, com atitudes. Você vai ter que reconquistar minha confiança. Você vai ter que me mostrar, dia após dia, que você é diferente do homem que me expulsou daquele salão. Ele assentiu, desesperado. Eu vou, pai. Eu juro que vou. E outra coisa. Eu não quero mais ser tratado como segunda opção. Não quero mais ser o pai que você procura só quando precisa de algo. Se você quer ter uma relação comigo, vai ser de igual para igual. Com respeito. Com dignidade. Senão, é melhor você ir embora agora e nunca mais voltar. Felipe ficou me olhando, processando cada palavra. E então, pela primeira vez desde que ele tinha entrado, eu vi algo diferente no olho dele. Não era só culpa. Era reconhecimento. Era admiração, como se ele tivesse finalmente entendido quem eu era de verdade. Eu entendo, pai, e eu aceito.
Eu vou fazer tudo certo dessa vez. Eu prometo. Eu assenti. Então a gente começa de novo. Devagar. Sem pressa. E você vai ter que provar. Não para mim. Para você mesmo. Ele concordou com a cabeça, ainda chorando. Eu fui até a cozinha, peguei 2 copos, enchi de água e voltei. Entreguei um para ele. A gente bebeu em silêncio. Depois ele perguntou com a voz ainda trêmula. E o carro, pai? O senhor realmente devolveu? Eu olhei firme para ele. Devolvi. E não me arrependo. Ele abaixou a cabeça. Eu não merecia mesmo. Não, você não merecia. Mas não era só sobre o carro, Felipe. Era sobre respeito. Era sobre dignidade. Era sobre eu não aceitar mais ser tratado como lixo. Ele assentiu, envergonhado. A gente ficou ali mais uns minutos, conversando sobre coisas pequenas, sobre como ele estava, sobre o trabalho, sobre a vida. Não foi uma conversa calorosa, mas foi honesta. E para mim, naquele momento, honestidade valia mais que afeto. Quando ele foi embora, eu fechei a porta e fiquei encostado nela por um tempo. Meu coração estava acelerado, minha cabeça confusa. Eu não sabia se tinha feito a coisa certa. Não sabia se ele ia realmente mudar. Mas eu sabia de uma coisa. Eu tinha me mantido firme. Eu tinha colocado limites. E eu não tinha cedido só porque ele tinha chorado. Porque pai também tem direito de ser respeitado. Pai também tem direito de ser valorizado. E pai também tem direito de dizer não. E foi isso que eu fiz. Eu disse não para a humilhação. Não para desrespeito. Não para ser tratado como segunda opção. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti inteiro. Depois daquela conversa, eu não esperava muita coisa. Eu tinha visto o Felipe chorar, tinha ouvido as promessas dele, mas promessa é fácil. Difícil é cumprir. Então eu segui minha vida, sem expectativa. Voltei para a rotina, pro dominó, pros bicos, pras caminhadas. E fiquei esperando. Esperando para ver se ele ia realmente mudar, ou se aquilo tinha sido só mais uma encenação para aliviar a consciência dele. Passaram-se 2 dias sem notícia. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Eu não liguei também, porque eu tinha deixado claro. A bola estava com ele agora. Se ele queria reconquistar minha confiança, ele que mostrasse. Eu não ia mais correr atrás. No 3º dia, numa quinta-feira de manhã, a campainha tocou. Eu estava tomando café, ainda de pijama. Fui até a porta, meio irritado, porque era cedo. Olhei pelo olho mágico e vi um entregador, de uniforme, segurando uma caixa grande. Abri a porta. O rapaz me cumprimentou, pediu para confirmar meu nome e me entregou a caixa. Eu assinei o recibo, fechei a porta e fiquei olhando para aquilo. Não tinha remetente, só meu endereço. Abri com cuidado. Dentro tinha um aparelho de TV novo, daqueles de tela grande, smart, com controle remoto e tudo. E junto, um bilhete escrito à mão. Pai, lembrei que a TV da sala estava com defeito. Comprei essa para você. Espero que goste. Felipe. Eu fiquei parado, segurando o bilhete. A TV velha realmente estava com problema. A imagem piscava, o som chiava. Mas eu nunca tinha reclamado disso para ele. Então como ele sabia? Aí eu lembrei. Uns 4 meses atrás, numa das poucas vezes que a gente conversou por telefone, eu tinha comentado de passagem que a TV estava dando problema. Ele tinha ouvido, tinha guardado aquilo. E agora tinha comprado uma nova. Montei a TV na sala. Ficou bonita, grande, moderna. Eu liguei, testei os canais e confesso que fiquei impressionado com a qualidade da imagem. Mas não liguei para ele para agradecer, porque presente não apaga a humilhação. Presente não reconstrói confiança. Eu ia esperar. Ia ver se era só isso ou se tinha mais. 2 dias depois, num sábado, o Felipe apareceu de novo. Eu estava voltando da padaria quando vi ele descendo do carro, ali na frente do prédio. Ele não tinha avisado que ia. Simplesmente apareceu. Eu senti um incômodo. Porque parte de mim ainda não confiava. Ainda achava que aquilo tudo era interesse. Mas eu subi, abri a porta do apartamento e ele entrou. Dessa vez o clima estava diferente. Ele não estava desesperado, não estava chorando, estava sério, calmo. A gente sentou na sala e ele começou a falar. Pai, eu trouxe uma coisa. Ele tirou um envelope do bolso e colocou na mesa. Eu olhei, mas não peguei. O que é? É dinheiro, 15 mil reais. Eu franzi a testa. Pra quê? Pro senhor. Pra ajudar com as despesas. Ou pra fazer o que quiser.
Eu sei que o senhor perdeu 50 mil na devolução do carro. Então eu quero ajudar. Eu empurrei o envelope de volta. Eu não quero seu dinheiro, Felipe. Ele ficou desconcertado. Mas, pai, eu disse que você tinha que me reconquistar com atitudes, não com dinheiro. Ele ficou quieto por um tempo, processando. Então ele guardou o envelope de volta no bolso. Tudo bem, entendi. Então deixa eu fazer diferente. Deixa eu vir aqui, te visitar, passar tempo com você. Sem dinheiro, sem presente, sem nada. Só eu e o senhor. Eu olhei para ele, tentando ler se aquilo era sincero ou não. E sabe o que eu vi? Medo. Ele estava com medo de me perder. E aquilo era novo. Porque durante anos, ele nunca tinha demonstrado medo de nada em relação a mim. Ele sempre achou que eu ia estar ali, disponível, esperando. Mas agora, ele tinha entendido que eu podia sumir da vida dele. E pela primeira vez, ele estava lutando para me manter. Então tá, você pode ficar. Mas eu não vou fingir que tá tudo bem, porque não tá. Eu sei, pai. Eu sei. E tá tudo bem não estar tudo bem. Ele ficou ali o dia inteiro. Ajudou a arrumar umas coisas no apartamento. Trocou uma lâmpada queimada que eu não conseguia alcançar. Consertou a torneira da cozinha que estava pingando. A gente almoçou junto. Comida simples que eu fiz, arroz, feijão, bife. Ele comeu sem reclamar, sem frescura. E no final da tarde, quando ele foi embora, ele me abraçou. Não foi um abraço demorado. Não foi cheio de emoção, mas foi sincero. E eu não retribuí com força, mas também não afastei. As semanas foram passando. O Felipe começou a aparecer todo sábado, sem avisar, sem combinar. Simplesmente aparecia. Trazia pão, trazia alguma coisa do mercado. Sentava comigo, conversava, ajudava nas coisas da casa. E aos poucos, muito devagar, eu fui abaixando a guarda. Não por causa do que ele trazia, mas por causa da presença dele. Porque presença é o que eu sempre quis. Não dinheiro, não presente, só presença. Uma tarde, a gente estava sentado na varanda tomando café, e ele falou algo que me pegou de surpresa. Pai, eu terminei com a Larissa. Eu virei para ele, espantado. Como assim? A gente não estava bem faz tempo, mas eu só percebi isso agora. Ela nunca gostou do Senhor. Sempre falou mal do Senhor. Sempre tentou me afastar. E eu deixei. Eu fui covarde. Mas agora eu entendi que eu não posso viver com alguém que não respeita meu pai. Eu fiquei sem saber o que dizer, porque aquilo era grande. Muito grande. O Felipe tinha aberto mão do casamento, do conforto, da vida que ele tinha construído com ela, por mim. E o Arnaldo? Eu me afastei dele também. Pedi demissão da empresa. Tô trabalhando por conta agora, ganhando menos, mas pelo menos com dignidade. Eu olhei para ele, tentando processar tudo aquilo. E pela primeira vez, eu vi o menino que eu tinha criado. O menino que eu achava que tinha perdido. Por que você tá me contando isso? Porque eu quero que o senhor saiba que eu mudei de verdade. Que eu não tô fingindo. Que eu escolhi o senhor, pai. Escolhi o senhor em vez de tudo aquilo. Eu senti a garganta apertar, mas segurei. Porque ainda tinha dúvida. Ainda tinha medo de acreditar e me decepcionar de novo. Felipe, eu preciso de tempo. Preciso ter certeza. Ele assentiu. Eu sei. E eu vou te dar todo o tempo que o senhor precisar. Naquela noite, depois que ele foi embora, eu fiquei pensando. Pensando em tudo que tinha acontecido. Na humilhação, no carro, na dor, mas também nas visitas, nos abraços tímidos, nas conversas, nas mudanças. E eu percebi algo. Eu percebi que talvez, só talvez eu tivesse de volta o filho que eu sempre quis. Mas não o filho perfeito, o filho real. O filho que errou, que machucou, mas que estava tentando consertar. E talvez isso fosse suficiente. Deitei na cama naquela noite com um sentimento estranho no peito. Não era felicidade completa, mas também não era vazio. Era esperança. Esperança de que as coisas podiam, sim, ser diferentes. De que o amor, mesmo machucado, ainda podia ser recuperado. E pela primeira vez em meses, eu dormi sem peso no peito. 3 meses se passaram desde aquele dia na varanda. 3 meses de visitas semanais, de conversas, de silêncios que não eram mais desconfortáveis. O Felipe continuou aparecendo todo sábado. E aos poucos, sem que eu percebesse direito, a gente foi construindo algo novo. Não era igual ao que a gente tinha antes. Porque antes era baseado em obrigação, em culpa,
em cobrança silenciosa. Agora era diferente. Agora era baseado em escolha. Ele escolhia estar ali. E eu escolhia deixar ele entrar. E isso fazia toda a diferença. A gente não falava muito sobre o passado. Não revirávamos a festa, a humilhação, o carro. Aquilo estava enterrado. Não esquecido, mas enterrado. Porque algumas coisas a gente não precisa ficar remoendo. A gente só precisa seguir. E era isso que a gente estava fazendo. Seguindo. Numa manhã de sábado, o Felipe chegou mais cedo que o normal. Eu estava ainda tomando café quando ele tocou a campainha. Abri a porta e ele entrou com 2 sacolas de mercado. Bom dia, pai. Trouxe umas coisas. Pensei em fazer um almoço hoje. Você? Cozinhar? Ele sorriu, meio sem graça. Aprendi umas coisas nos últimos meses. Desde que saí de casa, tive que me virar. E confesso que está sendo bom. Tô aprendendo a ser mais independente. Eu assenti, impressionado. Porque o Felipe sempre tinha sido mimado. Sempre tinha a Larissa para fazer tudo, ou então pedia comida pronta. Ver ele ali, com sacola de mercado, falando de cozinhar, era estranho. Mas era bom. Ele entrou na cozinha. Começou a tirar as coisas das sacolas. Carne, tempero, arroz, salada. Colocou música no celular, baixinho, e começou a preparar o almoço. Eu fiquei na sala, assistindo TV. Mas de vez em quando olhava para a cozinha e via ele lá, concentrado, cortando cebola, temperando a carne. E algo dentro de mim amoleceu, porque aquilo era esforço. Aquilo era amor na forma mais simples. Não era apartamento, não era carro. Era ele ali, suando, cozinhando para o pai. Quando o almoço ficou pronto, a gente sentou na mesa. A comida estava boa. Não era perfeita, mas estava gostosa. A gente comeu em silêncio, mas era um silêncio confortável. Até que ele parou de comer, olhou para mim e falou: pai, eu preciso te contar uma coisa. Eu larguei o garfo, atento. Fala. Eu conheci alguém. Eu pisquei, surpreso. Uma mulher? É. O nome dela é Fernanda. A gente se conheceu no trabalho novo. Ela é arquiteta. E ela é diferente, pai. Ela é simples, honesta, trabalhadeira. Não é como a Larissa. Eu fiquei olhando para ele, esperando o resto. E o que você quer me dizer? Eu quero te apresentar ela. Quero que o senhor conheça. Porque dessa vez, eu não quero esconder nada. Não quero ter vergonha de quem eu sou, de onde eu vim, de quem é meu pai. Aquelas palavras me acertaram em cheio. Porque era exatamente isso que eu sempre quis. Ser incluído, ser apresentado, ser reconhecido como pai, sem vergonha, sem reserva. Quando? Hoje à tarde, se o senhor topar. Ela tá lá embaixo no carro. Tava com medo de subir sem o senhor autorizar. Eu ri, balançando a cabeça. Você trouxe ela até aqui sem nem saber se eu ia aceitar? Trouxe. Porque eu tava confiante. Confiante de que o senhor ia aceitar. Eu me levantei da cadeira, fui até a janela e olhei para baixo. Tinha uma moça parada ao lado do carro do Felipe. Morena, cabelo preso, roupa simples, olhando para o celular. Ela parecia nervosa. Chama ela. Vamos conhecer essa moça. O Felipe desceu correndo. Voltou alguns minutos depois com ela. A Fernanda entrou tímida, sorriso acanhado, olhos gentis. Ela me cumprimentou com educação. Apertou minha mão com firmeza. Muito prazer, seu Mário. O Felipe fala muito do senhor. Espero que fale coisa boa. Ela riu. Fala sim. Fala que o senhor é o homem mais honesto que ele conhece. A gente sentou na sala, conversou por horas. A Fernanda era diferente mesmo. Ela era de família simples. Tinha crescido em Guarulhos. A mãe era faxineira, o pai metalúrgico. Ela tinha estudado com bolsa, se formado com esforço, e agora trabalhava num escritório pequeno de arquitetura. Não tinha luxo, não tinha frescura, tinha caráter. E eu gostei dela. Gostei de verdade. Porque ela olhava para o Felipe com carinho, mas também com firmeza. Não era uma mulher que ia passar a mão na cabeça dele. Era uma mulher que ia cobrar, que ia exigir. E era isso que ele precisava. No final da tarde, quando eles foram embora, o Felipe me abraçou na porta. E dessa vez, eu retribuí. Com força, com vontade. Porque pela primeira vez, eu senti que tinha meu filho de volta. Uma semana depois, numa quinta-feira, eu estava em casa quando o celular tocou. Era o Felipe. Pai, o senhor tá em casa? Tô. Por quê? Posso passar aí? Preciso falar com o senhor.
A voz dele estava séria. Eu fiquei preocupado. Aconteceu alguma coisa? Não, não. Mas eu preciso te ver. Daqui a pouco eu tô aí. Ele chegou meia hora depois. Entrou, sentou no sofá, respirou fundo. Eu sentei do lado dele, esperando. Pai, eu tô com medo de falar isso. Medo de o senhor achar que eu tô sendo precipitado. Mas eu preciso te contar. Eu vou pedir a Fernanda em casamento. Eu olhei para ele, surpreso. Tão rápido? Eu sei que é rápido. Mas eu tenho certeza. Pela primeira vez na vida, eu tenho certeza de alguma coisa. E eu não quero perder ela. Não quero cometer os mesmos erros. Eu quero fazer diferente. E você veio aqui me contar isso porque... Ele olhou firme nos meus olhos. Porque eu quero a sua bênção, pai. Eu não vou pedir ela em casamento sem a sua bênção. Se o senhor não aprovar, eu não faço. Eu senti um nó na garganta. Porque durante anos, ele tinha tomado decisões sem me consultar. Casou com a Larissa sem me perguntar. Mudou de emprego sem me avisar. Comprou apartamento sem me incluir. Eu nunca fiz parte das escolhas dele. Mas agora ele estava ali, pedindo minha bênção, me colocando como prioridade, me devolvendo o lugar de pai. Eu coloquei a mão no ombro dele. Felipe, se você tem certeza, se você ama ela de verdade, então você tem minha bênção. E mais que isso, você tem meu apoio. Ele me abraçou. E dessa vez, ele chorou. Mas não era choro de culpa. Era choro de gratidão, de alívio, de amor. E eu chorei junto. Porque depois de tanto tempo, de tanta dor, de tanta distância, a gente tinha finalmente se encontrado. Não como éramos antes, mas como deveríamos ter sido desde o começo. Quando ele saiu naquele dia, eu fiquei na varanda, olhando para o céu. E pela primeira vez em muito tempo, eu agradeci. Agradeci por não ter desistido, por ter mantido minha dignidade, por ter imposto limites, porque foi isso que me trouxe até aqui. Foi isso que fez o Felipe me respeitar de verdade. E eu percebi algo importante. Às vezes, a gente precisa perder alguém para reconquistar de verdade. Às vezes, a gente precisa se afastar para que o outro entenda o valor da nossa presença. E às vezes, a gente precisa dizer não, para que o sim tenha valor. O casamento do Felipe e da Fernanda foi 6 meses depois. Foi uma cerimônia simples, num sítio pequeno em Mairiporã, com umas 60 pessoas. Nada de salão de luxo, nada de festa milionária. Só família, amigos verdadeiros e muito amor. Quando o Felipe me ligou para contar os planos, ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Pai, dessa vez eu quero fazer do jeito certo, do jeito que o Senhor merece. E ele cumpriu. Desde o primeiro momento, eu fui incluído em tudo. Ele me perguntou opinião sobre o lugar, sobre o buffet, sobre a decoração. Me mostrou as alianças antes de comprar. Me pediu para fazer o discurso de pai do noivo. E pela primeira vez na vida, eu me senti parte da vida dele de verdade. No dia do casamento, eu acordei cedo. Tomei um banho demorado, me barbeei com cuidado, passei perfume. Vesti o terno que eu tinha comprado especialmente para aquele dia. Não era italiano, não era de grife, mas era digno, era bonito. E quando eu me olhei no espelho, eu vi um homem diferente. Não era mais o homem quebrado que tinha saído daquele salão humilhado. Era um homem inteiro. Um homem que tinha lutado, que tinha sofrido, mas que tinha vencido. Porque a vitória não estava em ter o filho perfeito. A vitória estava em ter me mantido firme, em não ter aceitado migalha, em ter exigido respeito. E no final, o respeito tinha vindo. O Felipe passou para me buscar no meio da manhã. Quando ele me viu de terno, parou na porta e ficou me olhando. Eu vi os olhos dele marejarem. O senhor tá bonito, pai. Você também, filho. A gente se abraçou. E naquele abraço eu senti tudo. Senti o perdão. Senti a reconciliação. Senti o amor que nunca tinha morrido. Só tinha se escondido embaixo de tanta mágoa. Chegamos no sítio. Tava tudo lindo. Decoração simples, com flores do campo, luzes penduradas nas árvores, um altar de madeira rústica. A Fernanda estava radiante, com um vestido branco simples, um buquê pequeno, sorriso enorme. Quando ela me viu, veio correndo e me abraçou. Obrigada por ter dado sua bênção, seu Mário. O senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Eu que agradeço por cuidar do meu filho. Eu vou cuidar, pode ter certeza, e vou cuidar do senhor também, porque agora o senhor é meu pai também. Aquilo me pegou de surpresa.
Eu não esperava. Mas foi bom. Foi reconfortante. Porque de repente eu não estava mais sozinho. Eu tinha família de novo. A cerimônia começou no meio da tarde. Eu sentei na primeira fileira, ao lado da mãe da Fernanda, uma senhora simpática que me tratou com carinho o tempo todo. O padre falou sobre amor, sobre perdão, sobre recomeço. E cada palavra parecia ser para mim. Quando chegou a hora das alianças, o Felipe olhou para mim. E então ele fez algo que eu nunca imaginei. Ele parou a cerimônia e pediu o microfone. Antes de continuar, eu preciso falar uma coisa. Todo mundo ficou em silêncio. Eu quero pedir desculpa, publicamente, pro meu pai. Eu senti meu coração acelerar. Há alguns meses, eu cometi o maior erro da minha vida. Eu humilhei meu pai numa festa, na frente de todo mundo. Eu o expulsei. Eu o tratei como se ele não valesse nada. E tudo isso porque eu era um homem vazio. Um homem que valorizava dinheiro, aparência, status, mas não valorizava o que realmente importa. Amor, sacrifício, presença. Ele olhou direto para mim. Meu pai trabalhou a vida inteira por mim. Ele abriu mão de tudo para me dar educação, para me dar futuro. E eu retribuí com ingratidão, com desprezo, com vergonha. Mas ele não desistiu de mim. Ele me deu uma lição. Ele me mostrou que dignidade não se negocia, que respeito se conquista e que amor verdadeiro não aceita qualquer coisa. A voz dele começou a tremer. Pai, eu sinto muito por tudo. E eu quero que todo mundo aqui saiba. Esse homem sentado ali na primeira fileira é o maior homem que eu conheço. Ele é meu herói. Ele é meu exemplo. E eu tenho orgulho de ser filho dele. As pessoas começaram a aplaudir. Devagar no começo, depois com força. Eu estava chorando. Não conseguia segurar. Porque era isso. Era exatamente isso que eu sempre quis ouvir. O Felipe desceu do altar, veio até mim, me puxou para cima dele, me abraçou na frente de todo mundo e sussurrou no meu ouvido. Obrigado por não ter desistido de mim, pai. Eu nunca vou desistir de você, filho. A cerimônia continuou. Eles trocaram as alianças, se beijaram, todo mundo comemorou. E quando chegou a hora dos discursos, eu subi no palco. Peguei o microfone, respirei fundo e falei. Eu não sou bom com palavras. Nunca fui. Sempre fui um homem simples, de pouco estudo, de muito trabalho. Mas hoje eu quero dizer uma coisa. Ser pai é a coisa mais difícil do mundo. Porque a gente dá tudo, sem garantia de receber nada. A gente se sacrifica, sem saber se vai ser reconhecido. A gente ama, mesmo quando não é amado de volta. E tem hora que dói. Dói demais. Mas mesmo assim, a gente não desiste. Porque ser pai não é sobre ser perfeito. É sobre estar presente. É sobre tentar. Todos os dias. Olhei para o Felipe. Meu filho, você errou. Errou muito. Mas você teve coragem de reconhecer. Teve humildade de mudar. E isso vale mais que qualquer coisa. Eu te perdoo. De coração. E eu te amo. Sempre amei. Sempre vou amar. Eu me virei para Fernanda. E você, minha filha, cuida dele. Porque ele é teimoso. Mas ele tem um coração bom. Um coração que eu ajudei a formar. Todo mundo riu, emocionado. Eu desci do palco sob aplausos. O resto da noite foi mágico. A gente dançou, comeu, riu, conversou. O Valdir estava lá com a esposa. A Patrícia, a moça que me mandou a carta, também apareceu. Eu agradeci pessoalmente a ela. Ela chorou. Disse que tinha feito só o que era certo. E no final da noite, quando estava todo mundo cansado, o Felipe se sentou do meu lado debaixo de uma árvore. Pai, tem uma coisa que eu não te contei. O quê? Eu comprei uma casa. Pequena, mas boa. Tem 3 quartos. Que bom, filho. Um dos quartos é seu. Quando o senhor quiser, quando o senhor precisar, tem um quarto esperando o senhor lá. Eu olhei para ele emocionado. Obrigado, filho. Mas eu tô bem no meu apartamento. Eu sei. Mas de vez em quando vai lá jantar com a gente. Vai lá passar o fim de semana. Porque agora, pai, o senhor não vai mais ficar sozinho. Nunca mais. Eu abracei ele. E ali, debaixo daquela árvore, no casamento do meu filho, eu entendi que tinha valido a pena. Toda a dor, todo o sofrimento, toda a solidão. Porque no final, o amor tinha vencido. Não da forma que eu esperava, mas da forma certa. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo tudo com clareza. Eu vejo que o erro do Felipe não foi só dele. Foi meu também.
por ter aceitado menos do que eu merecia durante tanto tempo, por ter deixado ele me tratar mal sem reagir. Mas eu aprendi. Aprendi que amor sem respeito não é amor. Aprendi que proximidade sem dignidade não vale nada. E aprendi que, às vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é dizer não. Porque foi o meu não que salvou a gente. Foi a minha firmeza que fez ele acordar. E foi o meu limite que nos trouxe até aqui. Eu tenho 68 anos agora. Meu cabelo tá mais branco, minhas costas doem mais, meu passo tá mais lento, mas meu coração tá em paz. Porque eu tenho meu filho de volta. Não o filho perfeito, mas o filho real. E isso é mais do que suficiente. Se você que está me ouvindo já passou por algo parecido, se você já foi humilhado, rejeitado, esquecido, eu quero te dizer uma coisa. Não aceite migalha. Não aceite desrespeito. Não aceite ser tratado como segunda opção, porque você vale mais que isso. E às vezes, o maior ato de amor que a gente pode fazer é se afastar, para que o outro aprenda o valor da nossa presença. Comenta aí embaixo se essa história tocou o seu coração. Comenta de onde você está me ouvindo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Porque tem muita gente por aí precisando entender que dignidade não se negocia. Obrigado por ter me ouvido até aqui. E lembra, amor de verdade respeita, sempre.